Amém, igreja? Boa noite, irmãos, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podeis sentar em nome de Jesus. Eu queria meditar com a igreja. Uma boa parte viajou, né? Então foram com suas mãezinhas. No livro de Provérbios, no capítulo 30, livro de Provérbios, capítulo 30, 31, versículo 10. Provérbios 31, 10. Amém? Encontraram? O tema dessa reflexão é o essencial que ninguém vê. Essa pregação de hoje é uma pregação voltada para as mães. É, de certa forma, uma homenagem a todas as mães. Em Provérbios 31, 10, ele vai dizer assim, ó: mulher virtuosa, quem achará? Virtuosa fala de virtude. Na Bíblia que eu estou lendo aqui, ela diz assim: quem consegue encontrar uma mulher virtuosa, em outras versões fala esposa virtuosa, diz que o seu valor excede muito ao de rubis. Eu quero que vocês reflitam e meditem em cada palavra, não é a frase, é a palavra. Ele diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede em muito ao de rubis. Querido Deus, Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, e sabemos que a tua palavra é tudo o que nós precisamos e necessitamos. Pedimos, ó Pai, que nesta noite o Senhor ministre aos corações de todos que aqui se encontram e daqueles que vão estar ouvindo pelo YouTube, Senhor. Que o Senhor possa ministrar poderosamente através das nossas vidas e nas nossas vidas, especialmente hoje para as mães, Senhor. Que sirva de reflexão para todos nós, para entendermos que a palavra de Deus concede um valor extremamente alto à mulher virtuosa. Amém? Te damos graças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queridos, nós vivemos em um tempo em que tudo precisa aparecer para ser importante. A linguagem é: quem não é visto não é lembrado. E a gente vive esse tempo em que tudo precisa aparecer para parecer importante. Ou seja, o barulho virou sinônimo de valor. A visibilidade passou a ser confundida com força. Quem tem mais view, quem tem mais fala mais.
As redes sociais aplaudem o que aparece. As câmeras, haja vista que milhões e milhões são investidos num programa de TV para ver um grupo de pessoas se digladiando. As câmeras celebram o que se mostra. Mas eu quero refletir com vocês e meditar que há uma vida que acontece longe dos holofotes. Há uma vida que raramente entra no feed de alguém ou de ninguém. Você sabe qual é essa vida? É a vida de mãe. O que ninguém filma, as decisões silenciosas. Ninguém filma a mãe quando acorda às 3 horas da manhã com o filho febril para ir para um hospital para a UPA. Dificilmente, raramente você vai ver isso. Ninguém aplaude a mulher que abre mão do seu sonho por um tempo para sustentar o sonho da família. Ninguém compartilha o vídeo da mãe que ora, de joelhos no quarto, com a voz embargada, pedindo sabedoria para criar os filhos neste mundo tão confuso. Principalmente quando só é mãe sozinha. São decisões silenciosas como essas, amados, de valores firmes, de disciplina diária e de caráter construído no anonimato. E quantas mães no Brasil afora, no mundo afora, abriu mão dos seus sonhos, de uma faculdade, de crescer, etc., em prol do sonho da família, dos filhos. Eu quero dizer para vocês que esse é o retrato fiel da mãe, das mães, mas principalmente das mães cristãs. Ela não constrói a sua identidade no que aparece. Ela constrói a sua identidade naquilo que permanece. E a Bíblia já sabia disso há milênios. Provérbio 31, 25 vai dizer assim: essa mulher virtuosa, ela veste de força e de dignidade. Diz que ela ri do dia de amanhã, porque ela tem firmeza de caráter, ela tem firmeza do que ela quer, do que ela sonha para a sua vida e família. Essa mulher e essas mães, ela é como uma pedra que ninguém vê. Eu ia até pegar uma pedra como ilustração e colocar aqui. E eu ia pegar uma pedra de mármore que fica na mesa, para você ver a diferença. Mas eu quero que vocês visualizem, mentalizem, uma pedra que é colocada no alicerce. Ela é lapidada, ela é bonita, ela é espelhada, é passado um produto nela? Não. É diferente da pedra de mármore, que fica às vezes no batente da porta, da janela, que fica até numa mesa. A pedra que é colocada no alicerce é o que sustenta. Ninguém vê essa pedra, mas é o que faz a parede não rachar, é o que faz a estrutura ficar firme. Numa construção, a pedra angular, a pedra de esquina, a coluna, não é a mais bonita, e nunca será. Ela não está decorada na fachada, ela está embaixo, ela está firme, silenciosa, está ali sustentando tudo.
É aquilo que ninguém aplaude. Oh, pedra do alicerce. Ninguém bate palmo para o alicerce. Ninguém nem lembra que ele existe. É aquilo que ninguém aplaude, mas que impede de tudo desmoronar quando ninguém está olhando. Mãezinhas, você é essa pedra na sua casa, na sua família. Você é o que segura a família nos dias em que o mundo chacoalha. E o mundo está chacoalhando as famílias e os filhos. Você é quem impede o desmoronamento. Estava olhando os vídeos que Felipe estava compartilhando, das enchentes em Recife, dos desmoronamento das casas, dos prédios, das casas, as enchentes, as águas. Agora você imagina esse trabalho firme que as mães executam, faz com abnegação, com amor. Ela não faz esse trabalho não com glamour. Tem mulheres que se esqueceram até de si, mas elas fazem com fé, com abnegação, elas fazem com presença, elas fazem com amor, um amor que não recua. A Bíblia diz em Provérbios 31, 28, que os filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada, e o marido a louva. Você encontrou uma mulher assim, virtuosa? Então dê graças a Deus. Essa mulher está perto de você no seu lar, e às vezes, como a pedra do alicerce, na labuta diária do cotidiano, não se enxerga o valor que ela tem, o valor que ela está desenvolvendo ali. Nós vivemos numa cultura em que as pessoas buscam validação para ser aceito. Eu estava esse final de semana num treinamento sobre o dia do marketing, que dia 4, se não me engano, dia 6, dia 7, é o dia do marketing, esqueci até o dia, mas foi no sábado, acho que foi no dia 6, que é o dia do marketing, e estava se debatendo lá entre os grandes comunicadores, não digo comunicadores, os grandes gestores das grandes empresas, Unimed, Farmácia Pague Menos e tantas outras empresas que eles cuidam da parte do marketing. E uma das coisas que foi levantado lá é que nós vivemos numa cultura em que o meu conteúdo 1.7 milissegundos tem que chamar a atenção das pessoas. Isso no mobile. Que o meu conteúdo no computador 2.5 tem que chamar e prender a atenção das pessoas. E debatia-se isso dentro de uma normalização de um tema que foi dado das empresas mundiais, que dizia que pelo uso excessivo das redes, das telas, estava desenvolvendo um apodrecimento cerebral das pessoas. E eu fiz a pergunta lá para o palestrante, eu disse, como que nós comunicadores, como trabalhadores na área de marketing, como que nós vamos usar um conteúdo para reter a atenção dessas pessoas quando elas estão num empobrecimento cerebral? Ele disse, até hoje nós estamos buscando e descobrir isso, porque não tem como. As pessoas estão muito rápidas, e quanto mais rápido elas passam o seu tempo. E aqui eu vou dar um conselho para a igreja, foi o que eu vi lá, mas eu já havia falado isso muitas vezes aqui.
O que eles disseram é o seguinte: se você quiser se destacar no meio dessas pessoas que estão com empobrecimento cerebral, leiam livros. Para saber se comunicar, para saber falar, para saber perguntar, até mesmo para saber responder. E aí eu olho para a igreja, os cristãos têm um livro tremendo na mão, a Bíblia. Leiam tanto a Bíblia como bons livros. Então nós precisamos, e essa mulher, ela constrói a sua imagem, ela constrói uma estrutura e não a imagem. Quem entende o que é verdadeiramente essencial, o que é essencial? Para de buscar validação e começa a construir a estrutura, os princípios, caráter, fortaleza. A mãe que entende o seu chamado não depende de curtida para saber que fez a coisa certa. Eu tenho certeza que você não é diferente da maioria das pessoas. Quando você faz uma postagem, instante a instante você fica olhando para ver quantas pessoas curtiram aquilo. Nós estamos entrando numa onda em que a gente está preocupado com se as pessoas estão interagindo. E nós não podemos ir nessa vibe, porque isso é muito efêmero, é muito passageiro. A mãe que entende o seu chamado não depende de curtida para saber que fez a coisa certa. Ela não precisa de reconhecimento humano para manter a disciplina da oração, da palavra e do cuidado. Eu fico imaginando como que vai ser a próxima geração dos filhos dos crentes. Porque os filhos dos crentes não sabem nada de Bíblia. Os filhos dos crentes sabem tudo de Roblox, sabem tudo de jogos, sabem tudo de jogadores, mas não sabem nada de Bíblia. E sabe qual é o mandamento de Deus? Deitado, levantando, andando, sentado, ensina a criança os mandamentos de Deus. Ensina ela. Quem é que está ensinando os teus filhos? Eu quero que você entenda que você ensina os seus filhos em casa, explicando ali, mostrando, mas principalmente você ensina com atitude, com o que você vem para a igreja. Você pensa que não, mas os filhos veem o comportamento da gente, onde a gente está, principalmente no ambiente de adoração. Eles olham e dizem: papai não está nem aí, mamãe nem liga. E isso ele vai minando eles. Eles olham, eles reparam. Então, amados, a mulher que entende o seu chamado, que toda mulher, principalmente a mulher cristã, ela entende o seu propósito, ela entende a sua vocação. Eu tenho um livro chamado Sábia Conselheira. Nesse livro, da editora Fiel, ele diz assim, que as mulheres mais maduras têm que ensinar as mais jovens, e que as jovens têm que buscar aprender com as mulheres sábias dentro da igreja. Mas qual é a moça, a jovem, que procura se aconselhar com a mulher mais experiente, tanto biblicamente como madura no termo de relacionamento, de lidar com as coisas do matrimônio? E muitas vezes essas mulheres sozinhas ficam sofrendo, se martirizando, sem buscar conselho, orientação, sem crescer. A mulher que entendeu o seu chamado, que está construindo uma estrutura e não uma imagem, ela sabe que no fim não é o que chama a atenção, que mantém a vida de pé.
é o que permanece quando o aplauso acaba. Porque a gente decidir fazer a coisa certa no meio de uma cultura onde as pessoas escolhem fazer o errado e todo mundo bate palma, e você escolher fazer o certo e você não vai receber aplauso, você não vai receber louvor, ninguém vai olhar para você. Mas essa é a resiliência de uma pessoa que entendeu o seu propósito aqui na terra. 1 Coríntios 13, ele vai dizer assim, ó: e permanece a fé, a esperança e o amor. E ele vai dizer que o maior destes é o amor. A gente pensa que o maior é a fé, que transporta montes, que expulsa demônios, que cura enfermos, que é... O maior é o amor. E se você pegar em Coríntios 13, ele vai dizer: o amor não se ensoberbece, não se envaidece, o amor é paciente, o amor ele quer o bem do próximo, o amor ele não puxa as brasas só para a sua sardinha. Ele olha alguém, aí está faltando sardinha para tu, pega. Opa, está faltando até sardinha para tu, pegar a brasa e a sardinha. Sabe o que a Bíblia diz? Que por se multiplicar o mal, a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu oro para que o seu amor não esfrie. O seu amor para com Deus, o seu amor para com a palavra, o seu amor pela vida, o seu amor por você. Porque quem não se ama, não se cuida. Não é um cuidar para aparecer, mas é um cuidar de convicção, de saber quem é. Vocês estão entendendo, irmãos? Permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Em Gálatas, ele vai dizer o seguinte, não me lembro o capítulo nem o versículo, só sei que está em Gálatas, que diz assim: a fé opera pelo amor. A fé, ela só vai manifestar as suas obras quando há amor. Quando há somente a fé, ela é como um alto-falante que fala alto, está bramindo a sua voz, mas não há substância, não há motivação correta. E sabe que essa mulher que é a pedra do alicerce que ninguém a vê, existe também uma outra pedra, que é o que sustenta essa pedra do alicerce, que é a pedra, que é Cristo. A mulher sábia edifica a sua casa, a mulher toura com suas próprias mãos, ele não quer dizer língua, com suas próprias mãos destrói. Cristo, ele é essa peça invisível dentro da invisibilidade de muitas mães que estão vivendo. O que realmente sustenta cada mãe? Nós precisamos dizer a verdade mais importante desta noite: nenhuma mãe sustenta por conta própria. No fundo, as mães pediu ajuda ao divino. A mãe pediu a Deus: me ajuda, me socorre. Deus cuida do meu filho. Deus protege a minha filha. Alguns não são mães ainda, mas eu vi uma postagem que dizia assim: no dia que você for mãe, você vai entender. Aí o texto dizia assim: hoje eu sou mãe, eu entendi. Nenhuma mãe sustenta por conta própria. Por trás de toda mãe que permanece firme, há uma força que não vem dela, é a força que vem de Deus. Cristo, ele é essa pedra angular que sustenta a pedra angular do lar. Cristo é o essencial que ninguém vê, mas que torna possível tudo aquilo que se viu construído dentro de um lar.
É Ele que dá sabedoria nas madrugadas. É Ele quem recarrega o amor quando está quase se esgotando. É Ele quem renova as forças quando a mãe acha que não tem mais nada para dar. Filipenses 4,13, ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, quem está fortalecendo você? Quem está fortalecendo a sua vida? Quem é o porquê do seu propósito? Por que você existe? Para que você existe? Você vive ou você sobrevive? Deus quer que você tenha consciência plena de que Ele está com você, que ao caminhar com Ele, você cumprirá o seu propósito de uma forma mais digna. Às vezes nós temos tantos sonhos, queremos fazer tantas coisas. Faça aquilo que está ao seu alcance fazer e durma em paz. Eu li uma certa vez que todas as pessoas que frequentam Israel, a nação Israel, visitam os pontos históricos do cristianismo, a tumba de Jesus, o Rio Jordão, desenvolve-se neles um complexo de Messias, de quererem ser o Salvador do mundo. Queridos, se você conseguir salvar pelo menos a tua alma, já está de bom tamanho. Porque no mundo em que a gente está vivendo, é muito fácil se perder nesse emaranhado existencial. Por isso não se cobre tanto. Faça o que é certo. Faça o que é correto. Faça o que é digno. Tenha ética no que você vai fazer. A ética do reino é: faça aos outros o que você gostaria que fizesse contigo. O que você gostaria que uma pessoa fizesse contigo? Faça. Mães, você não é uma super heroína. Você é humana. Você precisa parar. Você precisa recarregar suas energias. Você precisa ter tempo para você. Você precisa se amar mais, se valorizar mais, mesmo que o outro próximo de você não enxergue. Você tem que enxergar a beleza interior que há em você. ¿Compreendes que hablo? E é exatamente por isso que você precisa de um Salvador. Cristo não veio apenas salvar a sua alma, Ele veio habitar na sua rotina, Ele veio fortalecer seus braços cansados, Ele veio guiar suas palavras nos momentos difíceis, quando dava vontade de explodir e jogar o casamento para o ar. Cristo, Ele veio carregar com você o peso que nenhuma câmara jamais capturou. O mundo aplaude a mãe produtiva, a mãe presente, a mãe que dá conta, mas o céu aplaude a mãe que de joelhos diz: Senhor, eu não consigo sozinha, e é por isso que eu confio em Ti. Provérbio 31:30, parte B, vai dizer assim: a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Que toda mãe aqui hoje saiba o que há de mais precioso em você não é a sua força. O Erasmo Carlos, ele fez uma canção falando que as pessoas diziam que a mulher era o sexo frágil, mas na realidade a mulher é o sexo mais forte.
Porque o homem não consegue nem aguentar uma agulhada. E ela, na hora do parto, é uma agulha desse tamanho que é aplicada na sua coluna, onde muitas delas são cortadas para tirar o filho. Um dia morreu um gato lá na laje. E aí, militarismo, aquela coisa. Mas o gato estava tão podre, o vento dava, fazia assim, entrava pela porta da cozinha. E a gente achava que era o quintal, ia lá, alguma coisa, não via. Até que eu subi na laje, quando eu vi, meu irmão, os bofos quase saíram para fora. Eu não tive coragem de ir lá, não. Era um fedor. Tu sabe quem foi lá e teve coragem de tirar o gato? A mulher. Eu disse, meu irmão, Auxílio tem essa coragem. Eu não tive. Eu não aguentava quando aquele fedor entrava nas narinas. Eu já queria vomitar. E ela foi lá, não sei como, e pegou um saco, botou o bicho. Aí eu peguei o saco e depois fui enterrar. Mas lá, meu irmão, eu disse, rapaz, se não fosse a mulher agora. A mãe o mundo aplaude, como eu disse, a mãe produtiva. Mas eu quero que você saiba, ó, o que há de mais precioso em você não é a sua força, é Cristo vivendo em você e através de você. Ele é o essencial que ninguém vê. Ele é aquele que faz com que tudo que você faz no silêncio ecoa na eternidade. Parabéns às mães. Vamos ficar de pé e vamos louvar uma canção. Eu não vou me alongar, já parei, já terminei. Bem objetivo. Mas segura o louvor. Cristina, você poderia dar uma palavra aqui? A doutora Cristina, ela é psicóloga. Pode sentar. Pode sentar em nome de Jesus. E ela, com tanta experiência de atender pessoas de todos os níveis, de atender também mulheres, com a sua experiência profissional, com a sua experiência de vida, com sua experiência de mãe, eu queria pedir que você desse uma palavra para essas mulheres. Boa noite. Feliz Dia das Mamães. É importante eu estar aqui nesse dia, junto com meu filho. E que o que eu tenho para repassar para vocês é referente à saúde mental. Como o pastor falou, todos os dias a gente carrega uma batalha, né? É um fardo, principalmente para a mulher. Porque a mulher, ela tem que se dedicar a várias outras coisas da casa. Não é só a educação do filho, dos filhos. Às vezes, a gente leva até o sustento, por trabalhar fora. O pastor falou bem claro, o homem, qualquer gripinha, desculpem a presença de todos, mas eles ficam fragilizados. E a mulher não. Muitas vezes a gente vai adoecida mesmo porque tem que fazer. Acorda, tem que colocar o café, tem que cuidar dos filhos, né? Então, assim, a psicologia, como ciência e profissão, ela fala muito na questão da mente, do equilíbrio. Porque a partir da mente é que a gente recebe força, vitalidade para seguir. Então, o que eu repasso para vocês, que não cuide somente dos filhos da casa. Comece a se olhar no espelho. Comecem a ver a grande mulher que vocês são, né? Então, trabalhem isso. Eu sou poderosa. Trabalhem a resiliência.
acreditem na mudança, acreditem que vocês são capazes. E que cada vez mais vocês busquem o fortalecimento, o discernimento de seguir diante da palavra de Deus. Eu amo vir para essa igreja aqui, tá? Eu sou nascida de uma igreja católica, vivi muitos anos numa igreja católica, mas eu me identifico muito com a pregação do pastor, com a igreja aqui de vocês. Ainda está muito recente, mas eu tenho no meu coração que eu vou entrar na religião do evangélico. Mas minha mãe está recém-falecida, faz somente 2 meses, e ela era daquela católica assídua, sabe? Então eu falei até para o meu filho, deixe sua avó partir, porque ela já vinha adoecida, e deixa Deus trabalhar na minha vida, assim como trabalhou na sua e na da sua irmã. Amém? Então, feliz Dia das Mães. Cuidem da saúde mental de vocês em primeiro lugar. Louvem sempre a Deus todos os dias de joelhos.